No evangelho que escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 25 em diante. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Querido, a Bíblia é um livro de muitos heróis. A Bíblia está povoada de homens e de mulheres que eram de uma cepa diferente, que eram de um quilate diferente, gente de uma grandeza com a qual nós não estamos acostumados a lidar. Por isso é que nós, quando lemos a Bíblia, facilmente elegemos os heróis da Bíblia. São heróis que conseguem cativar a nossa atenção pelo que fizeram ou deixaram de fazer. A Bíblia nos mostra uma lista, um rol, um elenco de homens e de mulheres que foram extraordinários, que foram formidáveis, que foram excepcionais. Abraão, nós admiramos Abraão pelo seu desprendimento. A Bíblia Sagrada diz que ele cria contra a própria esperança. Desprendimento de sair da terra que ele vivia, Ur dos Caldeus, para ir para uma terra que Deus iria lhe mostrar. Nos admiramos por homens como José do Egito, que em tempos de adversidade, sendo alvo de injustiças e de infortúnios na vida, manteve-se fiel ao seu Deus em todas as circunstâncias. Nos admiramos de personagens como Jefté, que era filho de uma prostituta, mas que soube lidar com o berço do qual ele vinha para se tornar um herói em Israel. Nos admiramos de gente como Ruth, pela sua fidelidade de não abandonar a sua sogra quando veio uma terrível desgraça sobre a família, e disse para Noemi, que era sua sogra: Eu vou aonde você for, o seu Deus será o meu Deus, onde você deitar a cabeça eu também deitarei a minha. Nos admiramos de Gideão, que sendo o menor na sua família, transformou-se num conquistador de Deus. Nos admiramos de Davi, ficamos admirados que ele, sendo o filho mais novo numa família, herdou o trono que pertencia a Saul e honrou a posição que Deus lhe deu. Nos admiramos por Daniel, que foi dedicado à oração. Nos admiramos com Jeremias, que chorou o pecado de Israel e soube partilhar as dores do coração divino. Então a Bíblia é um livro de muitos heróis, muitas heroínas, homens e mulheres que, quando nós lemos a história destes homens, ficamos perplexos de que houve um tempo na história de pessoas que tinham um quilate diferente
da mesquinharia, do nível superficial que muitas pessoas vivem nos dias de hoje. Hoje eu li para vocês a história de um homem que poucas vezes nós mencionamos como um herói. Nós lemos a história de um homem que poucas pessoas sequer sabem da sua existência, a não ser aqueles que são mais acostumados com a Bíblia, a não ser aqueles que mais se acostumaram com o relato das Escrituras. Fora esses, a maioria de nós não sabe muito e nem sabia da existência de um ancião em Israel chamado de Simeão. Simeão talvez não seja um herói, porque o que a Bíblia fala sobre Simeão é muito pouco. São poucos os versículos que a Bíblia dedica a este homem. Que eu li para vocês hoje é tudo que sabemos ao seu respeito. Sabemos que ele vivia em Jerusalém. Sabemos que ele servia no templo. Não sabemos exatamente em qual função. Se ele era um sacerdote, se ele era um levita, nós não sabemos. Sabemos que ele era já de idade avançada, era um ancião. Porque dá a entender pelo texto que ele já estava no fim dos seus dias e tinha percepção disso. Porque quando ele segura o menino Jesus nos braços, ele diz: Senhor, agora pode me despedir em paz. Mas este homem tem um quê? Tem uma grandeza na vida dele que é diferente, com as quais nós não estamos acostumados a lidar. Eu queria caminhar com vocês no texto das Escrituras hoje e deixar a Bíblia falar para nós sobre Simeão. E vemos a grandeza de Simeão, e vemos que a grandeza de Simeão pode ser nossa, que nós podemos, você e eu podemos também sair deste nível em que a maioria das pessoas se contenta em viver, que é um nível do comum, do nível de uma vida simplória, não simples, simplória, de uma vida acomodada, de uma vida em que os anos vão passando e nós não conseguimos segurar os anos e o tempo como um menino que não consegue segurar a água na concha das mãos. O que é que havia em Simeão? Que história é essa da vida deste homem que pode nos auxiliar e que pode nos ensinar a sermos diferentes, sermos grandes, não sermos pequenos na nossa estatura? Versículo de número 25. Você está com a sua Bíblia aberta? Primeira coisa que a Bíblia fala de Simeão é que ele combinava justiça e piedade. Está vendo aí no texto, versículo de número 25? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Duas qualidades. Você combinar essas duas qualidades em si mesmo é muito nobre. Poucas pessoas combinam justiça com piedade. Justiça e piedade no nosso coração é como o pêndulo de um relógio de parede. Ou o pêndulo do relógio está muito na esquerda ou muito na direita. E nós não conseguimos manter o equilíbrio. Mas esse homem conseguiu. Qual é a característica de um homem justo, de uma mulher justa? Qualidade do justo é aquela qualidade que nós temos em nós mesmos, quando temos, de querermos que todas as pessoas sejam tratadas com a mesma dignidade. Isso é justiça. Todos sejam tratados com a mesma dignidade. Isso é justiça. Eu não aceito que ninguém seja tratado diferente por causa da cor da pele, por causa de um defeito físico, por causa de um berço pobre. O que é o justo? O justo é aquele que quer que todos sejam tratados com a mesma justiça. Então quem é justo não fura fila. Vamos ser práticos.
Quem é justo não fura fila. Quem é justo não é espertinho no trânsito. Sabe, o trânsito está parado? Aí você diz assim: vou dar uma de migué aqui. E vou para o acostamento e chega lá na frente, eu passo na frente de todo mundo. Isso é ato de quem não é justo. Quem é justo não quer passar em prova nenhuma de concurso à base de pistolão. Me inscrevi num concurso público aí, eu tenho um deputado amigo que ele vai dar um jeitinho. Quem é justo não admite que os outros sejam tratados diferentemente de si. Ninguém pode ser preterido. O valor de cada ser humano exige o mesmo respeito e a mesma dignidade. Porque todos nós carregamos em nós mesmos a imagem de Deus. Então quem é justo não gosta de ver favores, não gosta de balança enganosa, não quer levar vantagem, não admite que as vantagens venham para si. Porque tem horas que a gente só se revolta com injustiça quando ela alcança a nós. Enquanto eu estou sendo beneficiado, eu fico caladinho. Só me revolto quando ela alcança o outro. Pois este homem, Simeão, a Bíblia diz que ele era justo, mas ele era piedoso. A palavra piedoso vem da palavra pio. E a gente só entende essa palavra pio, quer dizer, essa palavra pio só é usada com os papas. A gente nunca usa a palavra pio. Pio não é de pintinho piar não, viu? Quando a gente fala do Papa, né? Papa Pio XII, Pio IX, que é o pio. Para a gente entender pio, basta a gente dar o antônimo da palavra pio. Qual é o antônimo da palavra pio? É o ímpio, é o oposto. Pio é o lado positivo e o lado negativo é o ímpio. Pois a Bíblia Sagrada diz que o Simeão era pio. E como ele era pio, e essa palavra não se aplica só para os papas, se aplica a cada um de nós, o pio é piedoso. Quem é uma pessoa piedosa? É uma pessoa de bem, pessoa boa. O piedoso é aquele que faz o bem, que é bom. É uma pessoa boa de alma, bom de coração. Ele tem um coração bom. O coração dele não é um coração que é dado ao azedume. Ele não é um coração amargo. Ele é um coração bom. Ele não é um sovina. Ele não é um avarento. Ele é uma pessoa boa. Então esse Simeão, era um homem que estava no templo, servindo a Deus, mas como qualidade da vida desse homem com Deus, ele tinha no seu caráter justiça e tinha na sua vida piedade. Queridos, se o cristianismo conseguisse produzir isso em mim e em você, já estaria de bom tamanho. Eu não acho que não. Se o cristianismo conseguisse produzir em mim e você justiça e bondade, já estaria de bom tamanho. Já estaríamos cumprindo o versículo que o irmão citou no culto hoje. Que brilhe a vossa luz diante dos homens. Basta brilhar essa luz. Se brilhar esta luz, as pessoas vão ver em nós as nossas boas obras e vão glorificar o Pai que está nos céus. Mas vamos em frente. Ainda no versículo de número 25, a última parte do versículo, ele também tinha, além de justiça e de piedade, veja o que o versículo 25 diz que ele tinha. Esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele estava no templo, e vejam que a prática da sua espiritualidade gerava nele justiça
piedade gerava um terceiro elemento na sua vida: esperança. Porque o texto diz assim: e ele esperava. E o esperar aqui não era simplesmente aguardar, porque em português nós temos uma dificuldade com o verbo esperar, porque a gente usa o verbo esperar para duas coisas. A gente usa o verbo esperar para esperar o trem, para esperar o ônibus, para esperar a fila do Bradesco, para esperar o dia das férias. E a gente usa o verbo esperar no sentido de esperança. E se você não mostrar o que você está falando, ninguém sabe a diferença entre um e o outro. Quando eu digo assim para você: olha, eu espero que este ano seja um ano de bênção para a sua vida. Esse espero aí é igual ao verbo esperar o trem? Não, eu estou dizendo assim: eu tenho a esperança que este seja um ano bom. Espero que Deus esteja falando ao seu coração. Não é que eu espero no sentido de eu estou esperando, é que eu estou nutrindo a esperança que Deus abençoe seu coração. Esperança é uma coisa e esperar é outra. Este homem esperava por Jesus, não como eu e você esperamos o trem. Ele esperava no sentido de como eu espero que este ano seja um ano de bênção para você. Então o que ele conseguiu? Segundo lugar, ele conseguiu fazer da esperança uma virtude espiritual. Por quê? Porque a esperança não precisa ser espiritual. Tem muita gente que não é cristã e tem esperança. Esperança não depende dos cristãos só. Você pode ter esperança em outras coisas. Eu tenho esperança de que os médicos vão achar a vacina para o HIV. Esperança. Isso não é espiritual. É esperança no sentido humano da palavra. Eu tenho esperança no ser humano. Esperança de que nós vamos parar de um dia fazer guerra e vamos promover mais a paz entre os seres humanos. Isso é uma virtude humana, não é espiritual, é humana. Você pode crer na ciência e ter esperança na ciência. Você pode ter esperança nos partidos políticos. Eu tenho esperança que o presidente da república não faça besteira. Eu tenho esperança de que o novo prefeito ajude na urbanização e na humanização da nossa cidade. Eu tenho esperança de que o meu pai não sofra tanto. Eu tenho esperança de que os meus filhos vão estudar. São elementos humanos. Esperança é uma virtude humana. E eu, a propósito, durante essa semana eu estava ouvindo aquela música do Louis Armstrong, What a Wonderful World. E é uma música linda. Como ela é em inglês, a maioria das pessoas não atina. É uma música de esperança. Wonderful World, do Louis Armstrong. Porque é uma letra linda. Eu vou primeiro ler com vocês a letra e vou traduzir, para você ver o que é esperança no sentido humano da palavra. E que linda, é bonita demais a esperança humana. Diz assim: I see trees of green, red roses too. Vejo árvores verdes como também rosas rubras. I see them bloom for me and you. Vejo quando elas florescem para mim e para você. And I think to myself, what a wonderful world. Então penso sozinho, que mundo maravilhoso. I see skies of blue and clouds of white. Eu vejo céus azuis e nuvens de cores brancas. The bright blessed day, the dark sacred night. O claro de cada dia é bendito, e a noite escura sagrada. And I think to myself, what a wonderful world. Então penso sozinho, que mundo maravilhoso. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. Vejo as cores do arco-íris tão lindo no céu.
are also on the faces of people going by. Cores que também refletem nas faces dos que passam. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Vejo amigos se cumprimentando e perguntando, como vai você? They are really saying, I love you. Eles estão na verdade dizendo, eu amo você. I hear babies crying, I watch them grow. Ouço os bebês chorando e os contemplo como crescem. They will learn much more than I'll ever know. Eles aprenderão muito mais do que jamais eu saberei. I think to myself, what a wonderful world. Então penso sozinho, que mundo maravilhoso. Sim, eu penso sozinho, que mundo maravilhoso. Isso sim eu penso, que mundo maravilhoso. O mundo está cheio de pessoas que têm esperança. Por isso é que a medicina avança. É por isso que os poetas compõem. Responda uma coisa para mim. A sua fé gera esperança no seu coração? Será que a nossa fé é só para o consumo? A Bíblia Sagrada diz que Simeão ia para o templo. E lá no templo, Simeão esperava a manifestação do consolo do Messias de Israel. Você sabe qual é, eu diria, a nossa maior pobreza religiosa, evangélica dos dias de hoje? A nossa fé é só para o consumo. Ela não está gerando em nós militância. Ela não gera em nós essa esperança de dizer o seguinte, eu vou arregaçar as mangas, porque o projeto de Deus vai gerar um mundo maravilhoso. Nós estamos colocando a construção do mundo maravilhoso nas mãos de quem? Nós estamos colocando a construção do mundo maravilhoso nas mãos dos cientistas. Nós estamos colocando a construção do mundo maravilhoso nas mãos dos políticos. Nós estamos colocando a construção de um mundo maravilhoso nas mãos daqueles que estão trabalhando nas organizações não governamentais, Médicos Sem Fronteiras, e Unicef, ONU, nos países. E você sabe o que a nossa fé está gerando em nós muitas vezes? Apenas um sentimento aburguesado e narcisista de venha mais, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, de braços cruzados, culto após culto, dizendo Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa. É só isso que gera. E o que o Evangelho tem que gerar em nós, sabe o que é? Esse sentimento de dizer, Senhor, usa a minha vida para que aquele que vai ser a manifestação do reino de Deus na terra aconteça através de nós. Faz de nós uma agência do reino aqui no mundo. Terceiro, Simeão, versículo de número 26, mostrou uma outra coisa muito linda. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ele fez da fé a bandeira da sua vida. A fé era a energia mais forte da sua vida. Eu fico imaginando um homem que diz, o Senhor não me deixa morrer, com 35 anos de idade. Não me deixa morrer, meu Deus, sem que eu veja a manifestação, sem que eu veja o Cristo do Senhor. 37, 38, 40, 45 anos, 52 anos, 53, 58, 65, 70, 78, 80 anos, e ele dizendo, Senhor, esta é a causa da minha vida, esta é a razão da minha vida. Você sabe o que me inquieta às vezes? É que o Evangelho tem gerado em nós muitas vezes o suficiente só como um entretenimento, sabe? É uma coisa assim, eu acho assim que para muitas pessoas o Evangelho é um confeite do bolo da nossa vida. Eu não sou boleiro, nunca fiz bolo na minha vida, nunca fiz um bolo na minha vida. Mas eu sei mais ou menos que confeite não é parte essencial da receita de um bolo. Fermento é, farinha de trigo é, ovo é. Você não faz um bolo sem farinha. Você não faz um bolo sem alguns dos ingredientes que são essenciais para um bolo. Mas você faz um bolo sem confeite, ou não? Qualquer um faz. Eu já comi um monte de bolo gostoso sem confeite. Não precisa ter confeite para ser gostoso. Mas não é parte essencial da receita. Na receita da nossa vida, a fé não é
não é parte essencial da receita da nossa vida, a fé. A fé, para muitos de nós, é o confeite. Se tiver, melhor. Se faltar, não faz muita diferença. Eu vou para a igreja, assisto o culto, eu gosto, pastor, é uma bênção. É muito especial ter Jesus, mas é confeite. Não é parte essencial da minha receita. E aí, na vida de Simeão, era parte essencial, porque ele guiou a vida dele, ele orientou a vida dele, ele norteou a vida dele com esse um projeto. Se você tirasse esse projeto da vida de Simeão, ele seria um homem miserável. Se você tirasse o projeto da vida de Simeão, de ver o Messias, ele teria vivido uma vida pobre. Se você tirar o projeto da independência da Índia do coração de Mahatma Gandhi, ele será um homem medíocre. Se você tirar o projeto da libertação racial dos negros do sul dos Estados Unidos do coração de Martin Luther King, ele vai ser um homem pobre. Se você tirar o sonho da derrocada nazista do coração de Winston Churchill, ele vai ser um homem pobre. Se você tirar do coração de Nelson Mandela o projeto de destruir com as estruturas do apartheid na África do Sul, ele vai ser um homem miserável. E se você tirar do coração de Simeão, e se você tirar do coração de todo homem, de toda mulher que ama a Deus, o projeto do reino de Deus do coração desse homem, ele não é nada. O evangelho não é confeite do bolo. O evangelho é parte essencial da vida daquele que ama Cristo. E se você não tem isso na sua vida, me perdoe, você tem uma religião, você não tem ainda o verdadeiro cristianismo do reino no seu coração. Quarto, Simeão, versículo 27. A Bíblia diz a respeito dele assim: movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Interessante. Os impulsos espirituais deste homem o levaram para o templo. Deus moveu em mim. Me levou para onde? Para o templo. Deus operou sobre a minha vida. Me levou para onde? Para o templo. Interessante que os impulsos espirituais de um homem e de uma mulher que ama a Deus levam este homem e essa mulher para a comunidade da fé, para o templo. Por isso é que eu não aceito esse cristianismo descolado da comunidade. Esse cristianismo em que ir ao templo é opcional. Esse cristianismo em que fazer parte de um corpo de fé é opcional. Porque quando o Espírito de Deus move em nós, ele nos leva para o templo. Por isso é que eu não aceito. E entendam, eu não estou aqui sacralizando nem o espaço físico e nem estou sacralizando um dia da semana. Mas eu acredito, irmãos, que um cristão que não tem comunidade de fé, que não tem autoridade espiritual sobre a sua vida, que não tem um dia mínimo na sua vida espiritual em que ele honra a Deus, não tem. Passa 2, 3, 4, 5 semanas. Fui visitar meu pai, fui visitar minha avó, fui para um piquenique do banco que eu trabalho, fui para a festa de formatura do meu filho, fui para o batizado de um sobrinho da minha vizinha que foi se batizar e pediram para eu ir lá para ser padrinho, para ser madrinha da criança, do batismo da criança, e depois fizemos um churrasco lá e não deu tempo de vir para a igreja. E passa 2, 3, 4 meses, às vezes 3 semanas sem vir à casa de Deus. Tem alguma coisa errada, porque a Bíblia Sagrada fala que Simeão, quando o Espírito de Deus veio sobre ele foi para o templo. Tem sede de Deus. Vou onde está o povo de Deus reunido. Vou para a minha comunidade de fé. Vou onde eu possa estar abrigado pela minha fé, onde a palavra de Deus vai ressoar no meu coração. Os impulsos espirituais de Simeão o trouxeram para perto da comunidade da fé. Se o Espírito de Deus não move você, é verdade, o churrasco lá do banco é muito mais atraente. Muito mais. Concordo com você. Eu não trocaria por nada no mundo um churrasco de uma picanha gostosa, no fogo brando, com aquele cheiro maravilhoso, a estar aqui. Sem o Espírito Santo de Deus, eu concordo com você. Ir para a igreja é ruim demais. Concordo com você.
Mas quando o Espírito de Deus se move sobre as nossas vidas, abre-se uma sede no nosso coração. E nós dizemos como o salmista disse: eu prefiro passar um dia na casa do meu Deus do que 1000 nos templos da perdição. O pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho para si, e eu encontrei teus altares, Senhor. Eu tenho alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque o meu prazer e a minha satisfação é o meu Deus da minha vida. Isso quando o Espírito Santo de Deus se move sobre nós. Quinto, ele tinha uma compreensão correta. Simeão é um homem fantástico, porque ele entendia, ele não era um bobo. Veja nos versículos de número 28, quando ele segura o menino Jesus nos braços, como ele tem uma compreensão correta dos propósitos de Deus. Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir o teu servo, pois os meus olhos viram a tua salvação. Segurando Jesus, que preparaste à vista de todos os povos. Qual é o propósito da vinda de Jesus ao mundo? Luz para a revelação dos gentios. Os gentios que adoravam bois, que se prostravam diante de besouros, que acreditavam na rainha dos mares, no rei dos oceanos, que adoravam ídolos, que viviam em trevas, presos a superstições, acreditando em amuletos, acreditando que rosa salva, que pé de coelho dá sorte, que sal atrapalha a operação de demônios, que cheiro de enxofre é ruim para Satanás. Essas pessoas que viviam tateando nos escuros, brilhou a luz do Evangelho, e para eles brilhou o conhecimento do Deus vivo e verdadeiro, para que não precisem mais adorar deuses com vários braços, para que não precisem mais adorar deuses que têm o corpo de um menino e uma cabeça de elefante, para que não precisem mais se prostrar diante de uma imagem que é feita de marfim ou de ouro, ou uma imagem que tem os olhos de vidro, mas agora possam adorar o único Deus verdadeiro. É luz para os gentios e para os povos que saem das trevas, da macumbaria tosca das religiões populares, sai do superstição, do animismo, do xamanismo, e vai na direção do único Deus verdadeiro e justo, que é Ele. E é para a glória de Israel. Por que glória de Israel? Porque esta mensagem vinha sendo pregada há séculos pelos profetas, e quando vem Jesus, a mensagem dos profetas vinga, e eles sabem que a mensagem que foi pregada há milênios era verdadeira. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não foi uma ilusão de Abraão quando ele disse: o Senhor proverá. Não foi uma tontice de Isaías quando ele disse: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está em cima dos seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Não foi um delírio idiota de Miqueias quando ele disse: tu, Belém Efrata, posta entre a menor de Israel, de ti nascerá o Salvador. Não foi. É para a glória de Israel. Aleluia. Este homem conseguiu coisas que eu e você às vezes levamos anos para entender. Vejam o versículo 33 em diante. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus. E ele conseguiu sintetizar em poucas palavras todo o projeto de Deus para os homens. Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel. Ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações seja revelado. O menino era a causa da queda e da exaltação de muitos. Ele é um sinal de contradição
e Ele revela os pensamentos do nosso coração. Qual é o sinal de contradição de Jesus? Qual é a contradição de Cristo? Ele iria vir na contracorrente do que todos dizem. O que os outros dizem? Você nasceu para prosperar. O que ele dizia? Você nasceu para morrer. Porque o grão de trigo, se cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se o grão de trigo morrer, ele produz muito fruto. O que os outros diziam? Bem-aventurados os que riem. O que ele disse? Bem-aventurados os que choram. O que os outros diziam? Vá buscar a sua vida e conquistá-la. O que ele dizia? Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida, por amor de mim, ganhá-la. Ele será uma contradição. Ele vai dizer o oposto do que todos dizem. E quando ele disser o oposto, o nosso coração se revela. Aí a gente sabe como a gente é mesquinho, pequeno, pobre, nulo. Esse homem, Simeão, foi fantástico, porque ele entendeu o propósito eterno de Deus. E por último, ele trouxe uma palavra profética para o coração de Maria, a mãe de Jesus. Ele olhou para Maria e disse assim: e quanto a você, mulher, quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Uma espada atravessará a sua alma. Porque de todas as pessoas que sofreram com a morte de Jesus na cruz, ninguém sofreu tanto quanto Maria. Ninguém. Como você sabe, pastor Ricardo? Porque a dor é proporcional ao amor. Quanto você mais ama, mais você sofre. Se eu for aqui por essa rua e eu ver uma criancinha morta, já aconteceu isso comigo. Eu estava viajando entre Fortaleza e Messejana, que é uma cidadezinha que fica nos arredores de Fortaleza. Eram 11 horas da noite e eu vi uma comoção na beira da estrada. Parei meu carro e quando eu vi, irmãos, era uma meninazinha de 9 anos de idade, bem lourinha, morta na beira da calçada. Um caminhão bateu na criança e ela morreu instantaneamente. Tinha acabado de acontecer. Irmãos, eu quando vi aquela criancinha, eu tinha 2 filhas que eram mais ou menos da mesma idade daquela criança. Quando eu vi aquela criança morta na beira da estrada, chorar de dor por aquela criança. E na hora que eu estou olhando de dor por aquela criança e chorando, e as pessoas ali olhando aquela coisa, chegou a mãe da criança. A mãe da menina chegou. Quem que vocês acham que sofreu mais? Eu ou a mãe daquela criança? Quem? A mãe. Por quê? Por um simples fato. Ela amava mais do que eu. Por isso aqui nas penitenciárias, as mães dos presos chegam lá às 4, 5 horas da madrugada e ficam esperando na fila para entrar na penitenciária, para levar comida para o filho que está preso. E você e eu nem nos lembramos de fazer isso, porque é mãe. Deixa eu falar para você. Simeão olhou para Maria e disse assim: mulher, o teu coração vai ser traspassado por uma espada. A tua dor vai ser uma dor que ninguém vai conseguir entender. Jamais, quando tu segurares o teu filho nos braços, tu vais chorar uma dor que ninguém jamais chorou. Porque amou muito. Porque você vai amar muito.